Opa! Nessa aula de hoje, nesse vídeo, né, de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo de gases, né, dentro do contexto físico. E aí, para começar a falar desse estudo de gases, que é um dos ramos aí da termodinâmica, ou da termologia, a gente vai começar por esse ponto aqui, que é o seguinte. Então eu gosto de dar essa intuição de que até esse momento a gente estava olhando tudo do ponto de vista da dinâmica newtoniana, certo? Então a gente estava trabalhando com conceitos que envolviam coisas de tipo força e como é que essas forças, atuando num certo sistema, iam modificar esse sistema. Aí eu coloquei isso aqui para tentar conectar, então, o que a gente já viu até agora sobre Newton e sobre essa dinâmica e cinemática e tal, estudo desses movimentos. Então, na perspectiva de Newton, nós precisamos saber as posições, então posição é uma palavra-chave, e as velocidades, então outra palavra-chave, para entender o comportamento de um sistema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que até agora, tudo que a gente estudou, a gente precisava basicamente entender quais eram as posições e as velocidades de um determinado sistema, e com isso a gente saberia prever, né, as posições e as velocidades futuras, se a gente conhecesse então a condição inicial, que é a posição e velocidade, e a gente conhecesse a interação que acontece no nosso sistema, que é a força. Então, sabendo essas coisas, a gente saberia prever o futuro, entre aspas, com matemática. E agora a gente vai mudar um pouco as variáveis. Então, para mudar as variáveis, eu gosto de tentar deixar essa intuição de que o conjunto de posições e velocidades nós podemos chamar de estado. Então, isso voltando lá atrás. A gente chamava de estado de movimento, e a gente falava, por exemplo, na primeira lei, que se não tem força resultante, se a soma das forças resultantes sobre um determinado corpo é zero, ele mantém o seu estado de movimento, certo? Tinha essa lei. Então a gente falava o tempo todo sobre estado de movimento relacionado então com posições e velocidades de um certo corpo. E agora, quando a gente vai estudando os gases, no estado dos gases a gente vai ter outras variáveis. Então antes a gente estava se preocupando com posições e velocidades, forças, e agora a gente vai usar as variáveis que a gente chama de pressão, volume e temperatura, certo? E a gente vai chamar essas variáveis de variáveis de estado. E não vamos entrar em muito detalhe o porquê ela recebe esse nome e tal, mas a ideia aqui é basicamente que se eu tenho essas variáveis, eu consigo descrever o estado, certo? Que é essa mesma ideia de que as posições e as velocidades me forneciam antes. Eu escrevo o estado de um certo corpo, certo? Então a parte interessante aqui é que agora que a gente mudou as variáveis, a gente vai também mudar as equações. Então a gente tem pressão, volume e temperatura. Existe uma lei experimental que quer dizer que essa equação ou essa lei física ela foi obtida através simplesmente de experimentos. Então alguém foi lá, variou os parâmetros de várias maneiras possíveis e foi percebendo qual era a relação entre um parâmetro e outro. E com essa relação entre um parâmetro e outro experimental, se construiu essa equação, certo? Então essa equação é o que a gente chama de equação de Clapeyron ou equação dos gases ideais. E é essa equação aqui, ó. Então essa equação aqui vai ser a equação fundamental, a equação base que a gente vai usar basicamente em todas as nossas análises nessa área da física, né, que é a área de estudo de gases, certo? E a parte interessante dessa equação é que ela é uma equação experimental. Então toda a informação que está escrita matematicamente nessa equação são informações que vêm diretamente de experimentos. Então isso é uma coisa bem interessante porque a gente basicamente usa ela em situações muito práticas, que enquanto a gente estava falando de movimento, dinâmica e tal, a gente às vezes falava muito de situações que estavam desconectadas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, certo? A gente usava um fundamento
físico ali para explicar situações que nem sempre a gente tinha muito contato. Aqui na termodinâmica, nessa área de estudo de gases, essa relação, por ser uma relação experimental, a gente tem muita aplicação nas coisas do dia a dia com ela. Uma coisa legal que a gente vai ver na aula de exercícios, por exemplo, é sobre por que quando você abre a geladeira e fecha, logo depois, se você tentar abrir de novo, vai ser mais difícil de abrir. E a resposta de por que vai ser mais difícil de abrir está nessa equação. Então, na nossa aula de exercício vai ficar um pouco mais claro. Várias ideias, assim, vários probleminhas do cotidiano vão aparecer solucionados aqui com termodinâmica. Eu acho uma área da física muito bonita por causa disso. A gente tem essas relações e conexões com o dia a dia muito, muito facilmente, certo? Mas enfim, falei bastante aqui já. Então vamos continuar agora com a física interessante que a gente tira dessa equação. Então o legal dessa equação é que a gente pode reescrever ela. Por exemplo, eu posso passar ela desse formato aqui de cima para esse formato que eu coloquei aqui embaixo. Então antes eu tinha PV é igual a N vezes R vezes T. Então deixa eu explicar aqui a ideia de cada uma dessas variáveis. Esse P, que é um P minúsculo, mas eu costumo botar ele como P maiúsculo por vício de linguagem. Eu costumo botar um P maiúsculo em vez de P minúsculo, mas a letra que a gente usa para representar a pressão é um P minúsculo. Então esse P minúsculo é a pressão, certo? Esse V maiúsculo aqui é o volume, esse T maiúsculo é a temperatura, esse N é o número de partículas, ou o número de mols, dependendo das unidades que a gente adotar aqui, e esse R é a constante dos gases ideais, certo? Então, na verdade, assim, essa equação ela não vale só para gases ideais, ela vale para outros tipos de gases, mas no geral a gente vai usar ela num formato que é aplicável só para gases ideais, certo? Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é o que é um gás ideal. Então a ideia de um gás ideal a gente tem que voltar então naquela ideia que a gente comentou antes sobre mudança de fase. Então a gente falou de mudança de fase comentando que a gente pode pensar em um modelo que os átomos são bolinhas e estão ligados. E à medida que a gente vai aumentando a temperatura, esses átomos vão ficando mais longe um dos outros. E aí a ideia do gás ideal é um gás que eu aqueci tanto esse gás que as partículas dele estão tão distantes que elas não interagem uma com as outras, praticamente. Então essa é a ideia de um gás ideal. É um gás em que a interação entre os átomos dele é irrelevante, absolutamente irrelevante. E quando a gente tem essa noção de que a interação é irrelevante, aí a gente tem um gás ideal e a gente pode trabalhar com ele aqui de várias maneiras. Para a gente aqui não vai fazer muita diferença essa intuição de que a interação é irrelevante ou muito pequena, certo? Mas quando a gente vai fazer uma análise mais minuciosa dos problemas envolvendo termodinâmica, isso faz muita diferença, porque a gente tem que começar a contabilizar coisas do tipo, qual que vai ser a interação então ali entre as moléculas? E aí, tendo essa interação, quais que vão ser os fenômenos que vão emergir, que vão surgir quando essa interação aparecer, certo? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa se preocupar com essas interações, certo? Então, vamos seguir só com os gases ideais. Então, aqui eu coloco outra coisa que essa R, esse valor R, é a constante dos gases ideais, e é um valor, uma constante, que dependendo do gás que você tem, ela vai ter um valor diferente. Mas, se esse gás estiver nessa situação em que os átomos estão bastante longe e as interações são muito, muito pequenas ou irrelevantes, essa constante vai ser igual para todos os gases. Então, a gente costuma, na física, fazer uma primeira aproximação, quando a gente vai tentar trabalhar com um modelo, de que qualquer gás que você está trabalhando é ideal. E isso vai funcionar como o primeiro palpite do que vai acontecer no futuro com aquele sistema. E aí depois a gente tenta elaborar melhor a nossa teoria, certo? E o legal dessa equação, do jeito que eu escrevi ela aqui, é que ela vale, como eu coloco aqui embaixo, ela vale para qualquer... Opa, cadê o marca-texto? Ela vale para qualquer combinação das variáveis de estado aqui. Então qualquer combinação de PV e T, isso tem que ser igual a N vezes R, certo? Então isso aqui é uma parte muito importante e a gente vai entender melhor por que essa coisa valer
vai ajudar muito a gente a analisar alguns problemas aqui. Então, deixa eu subir um pouquinho. E a gente tem o seguinte. Eu desenhei aqui esse recipiente, certo? Esse recipiente na esquerda e um recipiente na direita. É o mesmo recipiente em dois momentos diferentes. Então a ideia aqui é o seguinte. Deixa eu apagar essas setinhas aqui que eu tinha feito antes. Então tá, tem esse recipiente aqui e dentro dele tem um certo gás, certo? E esse gás aqui dentro desse recipiente, então, vai estar a uma certa temperatura, ele está ocupando um certo volume do recipiente e ele está a uma certa pressão, certo? Então ele tem essas três propriedades, ou o estado em que ele está é descrito por essas três variáveis de estado, certo? Que é essa ideia que a gente está utilizando aqui da nova nomenclatura. Então, essas variáveis que eu estou colocando aqui embaixo, P1, V1 e T1, são, na verdade, uma descrição do estado do meu sistema dentro desse recipiente, que eu estou chamando de estado 1. E aí, o que eu faço? Eu modifico esse estado. Eu falo assim, indo para um estado 2, então eu vou ter uma pressão diferente, um volume diferente, uma temperatura diferente. O jeito que eu posso fazer isso é simplesmente ir lá e pressionar, então, a tampa, né, desse recipiente para baixo. Esse tipo de recipiente, a gente fala que é um recipiente com um êmbolo. Êmbolo é essa tampa e o êmbolo móvel é a tampa que eu posso modificar a altura, certo? Então aqui a gente tem um êmbolo móvel e eu estou modificando a altura dele para mudar o volume do meu sistema. Então aqui eu percebo que eu tinha uma pressão, um volume e uma temperatura antes, e depois eu tenho uma outra pressão, volume e temperatura, certo? Mas vejam só, tanto a pressão, volume e temperatura antes, quanto a pressão, volume e temperatura depois, elas são iguais a N vezes R. N aqui é o número de mols dentro do recipiente. E como eu não estou permitindo que os átomos aqui saiam ou entrem no recipiente, eu estou só mudando a altura do êmbolo. Então quer dizer que esse N, que é o número de mols, ele é constante, certo? Então eu sei que eu posso igualar NR é igual a NR, certo? Ou seja, P1, V1, T1 vai ser igual a P2, V2, T2. Beleza? Então a gente teria essa equação aqui, mas sem o N, certo? Porque nesse caso eu não estou permitindo que tenha troca de partículas. Eu não estou permitindo que partículas entrem ou saiam, certo? Mas eu poderia permitir isso. E aí no caso de eu permitir, aí eu teria que nessas equações de cima, é só a gente pensar. Eu copio elas de novo aqui. Ó. A gente tem P1V1 sobre T1 é igual a N1 vezes R, certo? Então eu poderia reescrever isso aqui ó, como P1V1 é sobre N1T1 é igual a R. E aí agora, isso aqui seria igual a R, que é uma constante. E isso aqui à direita também seria igual a R, que é uma constante. E aí eu poderia igualar as duas coisas. Então eu tenho duas maneiras de escrever essa equação aqui de cima. Pode ser dessa maneira que está aqui, só pressão, volume sobre temperatura, ou eu adicionaria também o número de mols aqui, certo? Então a parte introdutória desse primeiro tópico que a gente está vendo é isso. A gente entender que essa equação ela está dando para a gente uma relação entre como a pressão, o volume, a temperatura e o número de mols em um determinado sistema está relacionada, certo? E esse jeito de tratar o sistema, olhando para o que é constante, igualando a constante em duas situações diferentes, que é o que a gente fez aqui, né? A gente falou, tem uma situação aqui à esquerda, com pressão, volume e temperatura 1. Eu tenho uma situação à direita, com pressão, volume e temperatura 2. E aí eu igualo essas duas constantes para poder obter uma relação entre o estado inicial, o estado 1, e o estado final, o estado 2. Então isso aqui a gente vai adotar esse tipo de estratégia para resolver muitos problemas em diante. Por isso que isso aqui então é nosso primeiro vídeo, o vídeo de introdução, né, sobre essa relação que a gente pode chamar de relação dos gases ideais ou equação de Clapeyron, ou relação de Clapeyron, certo? Então é isso. Essa aula fica por aqui. A gente viu a ideia então dessa primeira equação
Na próxima aula a gente vai entender como aplicar ela em algumas situações.